Fala galera, bem-vindo à disciplina de Mecânica Estática, sou o professor Pablo Amorim, mais um exercício aí do livro do Hibbeler. Saca só, esse exercício ele fala o seguinte, eu tenho essa viga está pinada lá no ponto A e ela tem uma corda amarrada que vai de B a C. Essa corda amarrada de B a C tem essa angulação conforme descrito, né? Lógico, esse ângulo aí foi dado com relação de triângulos, né? Assim como o ângulo da força que é aplicada na viga, essa força de 26 kN. Tá? Então, determinar as reações em A e em C, ou A em B, sendo aqui uma corda, a força que vai atuar nela aqui é a mesma daqui, com a mesma direção, porém em sentidos contrários, é a tração no cabo. Né? Então, determinar a força atuante no ponto B e no ponto A, as minhas reações, para uma força F de 40 kN e essa força de 26 kN com as distâncias determinadas. Galera, sempre falo para vocês, a primeira coisa que a gente faz quando a gente pega um exercício como esse é o diagrama de corpo livre. Como eu estou vendo ele aqui já, eu vou vamos até fazer ele aqui, ó, diagrama de corpo livre aqui embaixo, ó. Pronto, tá aí, diagrama de corpo livre. E aí representar os carregamentos, ó. Aqui no ponto A eu tenho AY e aqui eu tenho AX. Essas canetinhas não estão legais, deixa eu pegar uma outra aqui para ver se fica melhor. AX e AY, né? E aqui no ponto B eu tenho, se ele é um cabo, a força que atua no cabo está na mesma linha do cabo. Então eu tenho a tração, vou chamar aqui de TB, tá? Além disso, eu tenho aquela força de 40, então está aqui conhecida, 40 kN. E eu tenho essa força de 26, que eu vou chamar de força P, vamos colocar aqui P, 26 kN. Por que eu chamei ela de P e não deixei o F aqui? Porque esse camarada aqui eu vou decompor ele em duas forças, uma sendo outra canetinha ruim, pera aí, segura aí, galera. Então eu tenho lá essa força aqui sendo meu Px, essa componente Px, e aqui eu tenho uma componente grande, que é a componente Py. Beleza? E a minha atração também tem suas componentes, né? Eu tenho uma componente Tbx e uma componente Tby. Opa! Eu tenho a componente Tby. Qual a relação entre essas forças? Bom, galera, se eu estou falando, ao invés de ângulo, estou usando relação de triângulos, cara, é até mais simples, né? O que a gente pode fazer para essas relações aí, ó? Vamos lá, vou escrever aqui primeiro. Por exemplo, TB está para 5, assim como TBX está para 4, que está no horizontal, continua no horizontal, 4 TBX, e o TBY está para 3. Então eu consigo trabalhar com essa relação aqui o resto do meu exercício, tá? Para a força P, semelhante. P está para a diagonal, que é 13, assim como PY está para 12, assim como PX está para 5. O valor de P a gente já sabe, é 26. Então eu consigo trabalhar com esse valor de 26, essas relações aqui. Vou deixar isso aqui marcadinho, que essas duas relações aqui são importantes e a gente vai trabalhar com elas ao longo do exercício. Saca só, galera. Vamos lá. Quais são as forças que atuam, então? Então eu tenho 1, 2, 3 incógnitas, sendo que essa terceira incógnita ela pode ser decomposta em duas, né? E entre elas eu tenho aquela relação, ou a relação se eu tiver um ângulo aqui, né? Seno, cosseno, tangente, o que for. Bom, seguindo aí, então. Eu preciso de achar uma delas, né? Vamos começar por alguma aqui. Se eu fizer somatória de momento no ponto B, se eu fizer somatória de momento no ponto B, eu elimino essa força, elimino todas elas, e eu só vou ter essa e o AY, cara. Olha que bacana, se eu fizer somatória de momento no ponto B, eu elimino todas e fico só com a Y. Por que o AX não gera? Porque no exercício ele fala para desprezar a espessura da viga. Então o AX está na mesma linha de B, apesar de eu ter um distanciamento. Fiquem atentos em exercícios, né? Em vigas mesmo, essa distância gera, né, um esforço acima gera, uma flexão diferente, uma torção diferente, dependendo de onde é aplicado na minha viga. Então, olha só. Se eu tenho aí para essas distâncias aí, se eu escolher o ponto A, eu elimino se eu escolher o ponto A, eu elimino essas duas e a componente em X, fico apenas com essas três. Se eu fizer no ponto B, eu elimino essas daqui e fico com essas duas. Porém, se eu fizer no ponto A, eu já acho TBY de cara. Achei o TBY, eu tenho TB. E o TB eu já tenho essas duas componentes, facilita o cálculo delas duas aqui. Por quê? Para fazer somatório de força em Y, né, se eu fazer somatório de força em X,
o AX só vou determinar em cima desse. Então aqui nesse caso, tanto faz, tanto fez, tá galera? Eu, particularmente, vou fazer somatório de momento no ponto A. Se eu fizer somatório de momento no ponto B tá errado? Não, você vai achar tranquilo a mesma coisa. Você vai achar o AY. Achou AY, somatório de forças em Y, acha o TBY. Achou o TBY, você tem o TBX, que você acha o AX fazendo somatório de força em X. Aqui eu vou começar com somatório de momento no ponto A. Por que eu estou fazendo somatório de momento? 12 incógnitas em X, 12 incógnitas em Y, fazendo somatório de forças, eu não resolvo o problema de cara. Vou otimizar meus cálculos. Quem gera momento no ponto A? PY, então eu tenho lá o meu PY vezes 2, que é essa distânciazinha aqui, ó, 2 metros, no sentido negativo. Então vou botar aqui menos PY vezes 2. Vou deixar assim por enquanto. Menos 40, vou botar aqui menos 40 vezes 6, mais TBY vezes a distância toda 6. Então esse cara é positivo. Então o que eu tenho aqui, ó? TBY é igual a 6 vezes TBY, é igual a esse camarada todo aqui. Primeiro, tá? Estou passando esses dois para o outro lado. Quanto é que vale PY em função do 26? Vai ser 26 vezes 12 dividido por 13. Esse aqui é só o PY, vezes o 2, que é a distância. É só a relação para a gente achar o PY. Mais 40 vezes 6. Galera, já vou pegar esses 6 aqui, ó. Passar ele dividindo aqui, geralzão, tá? Lembrando que o meu TBY, né? Meu TBY nada mais é do que o quê? Ó, TB vezes 3 dividido por 5. Tô trabalhando com essa relação aqui, galera, ó. Tô trabalhando com essa relação aqui, ó. Esse camarada e esse camarada, tá? Então eu consigo relacionar. Aqui nessa brincadeira, ó, passo 5 multiplicando, passo 3 dividindo. A gente consegue achar o TB aí, de cara. Meu TB vai ser igual... Opa, ficou muito colado aqui, perdão. Meu TB vai ser igual aí a exatos 80 kN. Bacana. Então 80 kN, achei o TB, galera. Eu consigo achar o TBX e o TBY, né? Através daquela relação. Divide por 5. 80 dividido por 5 vai dar... Caramba, como é que eu tô errando essa conta aí, velho? Pera aí, vai dar 18, né? Vai dar... Não, que 18? 16. Dá 16. 16 vezes 4 é o meu TX, TBX. 16 vezes 3 é o meu TBY, beleza? Fiz a conta certa, né? 80 dividido por 5, beleza, vamos lá. Galera, continuando aí. Se eu fizer a somatória de forças em Y, opa, já que eu tenho TBY, agora eu consigo achar o AY. Quais são as forças que eu tenho aí, então? Saca só, eu tenho lá AY menos o PY menos 40 mais TBY. Então eu tenho lá o AY, ficou muito embaixo aqui, somatória de forças em Y, eu tenho o AY mais AY menos o PY menos o F, né, o 40, mais TBY. Galera, o AY vai ser igual a... Joga o PY para o outro lado. PY é igual a 26 vezes 12 dividido por 13. 40 passa positivo. E o meu TBY ele passa para o outro lado negativo. Quem é o TBY? É aquilo que eu falei, 80 dividido por 5 vezes 3. Nessa brincadeira aqui, a gente consegue achar o nosso AY. Nosso AY vai ser aí de 16 kN. Cara, aí você fala assim, pô, como assim, cara? O AY ficou tão pequenininho, né? Por que ele é tão pequeno? Por que... Pô, se eu tenho aqui um total de... Deixa eu ver aqui quanto é que dá o BY. 26 dividido por 2 vezes 12. 26 dividido por 13, perdão, vezes 12. Vai dar 24. 24 aqui e 40 aqui. Quer dizer que esse camarada suporta a maior parte. Sim, esse 40 está exatamente em cima desse ponto onde está o cabo. Se ele tivesse mais para cá, parte dele quem iria suportar o AY. Como ele está exatamente em cima, o BY, TBY, suporta todo esse 40. Olha aqui, ó. Vamos pensar que só tivesse o TBY e o 40. Não tivesse esse cara aqui, ó. Olha aqui. 40 vezes 6 é mais TBY vezes 6. É igual a 0. Passa para o outro lado, corta 6 com 6, TBY é igual a 40. Se eu tiver uma distânciazinha, quanto mais distante do ponto, menor o carregamento que aquele ponto vai suportar. Quanto mais distante do ponto, as duas cargas mais distantes do ponto A, menor o carregamento que o ponto A suporta e maior o carregamento que o ponto B suporta. Seguindo, galera, fazendo somatório de forças em X,
eu tenho as seguintes forças aí. AX, do jeito que a gente indicou positivo, mais TBX. Opa, faltou um camaradinho que a gente não pode esquecer. Menos PX, do jeito que está indicado. Então quer dizer que o AX é igual a... Vou passar o PX para o outro lado. Negativo, ele passa positivo. Ele passa positivo. Vai ser 26 dividido por 13 vezes, ó. 26 dividido por 13 vezes 5. Menos, vou passar agora o TBX para o outro lado. TBX é TB dividido por 80. Desculpa. TB dividido por 5, 80 dividido por 5, vezes componente dele em x, vezes 4. Então aqui a gente consegue achar o AX. O nosso AX vai dar um valor negativo, menos 54 kN. Sentido contrário ao indicado. Galera, o exercício era esse. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, manda aí, deixa um like. Bons estudos. Valeu, galera!